Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer à Sociedade Beneficente Obreiros do Bem de Araraquara o convite que nos foi feito para que nós estivéssemos essa noite ao vivo com vocês, trazendo mais uma mensagem de Jesus. Nós faremos essa noite uma reflexão sobre a parábola das 10 virgens. Mas quem não me conhece, eu me apresento. Eu sou Sandra Fiore, eu sou de Araraquara. E sejam aqui todos bem-vindos, portanto. Que Jesus, nosso irmão maior, possa nos abençoar nessa noite. Mas para que a gente possa aí começar a falar, a interpretar a parábola das 10 virgens, como o momento é um momento delicado a qual nós vivemos, eu trouxe uma mensagem de Emmanuel, por Chico Xavier, que diz assim: tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passará. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme desta nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Linda mensagem, não é? Realmente nós estamos aqui carentes de Jesus. E nós precisamos, como eu disse, fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. E Jesus é, sem dúvida, esse nosso irmão que está sempre ao nosso lado, através dos seus mensageiros de amor e de luz, para nos auxiliar. E nessa noite, como eu disse, nós iremos falar da parábola das 10 virgens. Vamos tentar interpretar a mensagem que Jesus quis nos dizer nesta parábola. Primeiramente, o que vem a ser parábola? Parábola é uma história. É uma história que Jesus utilizava ali, os exemplos que ele tinha do cotidiano, para poder passar uma mensagem. Ele utilizava-se da agricultura, da pecuária, da pesca, tudo para poder ensinar aquelas pessoas. Nós dizemos que Jesus, o grande mestre, o grande pedagogo da humanidade, ele usava a parábola como uma forma pedagógica de ensinar. Então nós dizemos que parábolas são formas literárias usadas por Jesus que melhor coadunou, que melhor combinou, harmonizou a mensagem que ele pretendia transmitir. Então a missão do Cristo que veio até nós, veio para nos nortear, para mostrar o caminho a qual nós devemos seguir. Esse irmão enviado pelo Pai. E ele diz lá em João, capítulo 6, versículo 34, ele diz: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus foi o enviado do Pai para nos iluminar o caminho a qual nós devemos seguir. Eu digo que Jesus é o nosso irmão mais velho, que veio até nós para mostrar o caminho mais curto para chegarmos à iluminação. Então, através das parábolas, que é essa forma pedagógica de Jesus
ensinar, ele deixou grandes verdades acerca do Pai e do seu projeto. Qual que era o projeto de Jesus? O projeto de Jesus foi nos auxiliar para que nós pudéssemos construir o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é um local, não é um lugar, mas, na verdade, o reino de Deus é a construção que cada um de nós vai fazer para chegar ao seu destino. Aliás, chegaremos ao reino de Deus construindo este caminho evolutivo através do bem a qual cada um de nós tem que praticar. Então, sempre que vamos ler ali os textos evangélicos, porque enganam-se aqueles que acham que a Bíblia não é um livro importante. Não, a Bíblia é um livro muito importante. Só que nós precisamos saber interpretar esse livro. Nós precisamos ali contextualizar. Né? Nós temos que tomar um certo cuidado, porque ali, na época de Jesus, era um outro tempo, eram outros hábitos, outros costumes. E às vezes uma palavra naquele tempo tem um sentido totalmente diferente hoje. Então, os textos evangélicos, nós podemos dizer que são linguagens poéticas. Ali tem uma simbologia, há códigos a serem decifrados. E nós precisamos ter uma chave para decifrar esse código. Então, nós podemos ler a Bíblia, aliás, até devemos ler a Bíblia, mas para isso nós precisamos nos preparar. Como eu disse, nós precisamos contextualizar. E para entender Jesus, nós precisamos conhecer o Espiritismo. Muitos podem estar perguntando, nossa, Sandra, mas será que só quem conhece o Espiritismo vai entender Jesus? De fato, o Espiritismo nos dá esta chave para podermos, de fato, compreender aquilo que Jesus ali nos deixou. Porque o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, ele foi enviado por Jesus, ele é uma obra do Cristo, porque ele diz, eu vos enviarei o Consolador. Então, quando nós conhecemos, na verdade, os ensinamentos que a doutrina nos passa, fica muito mais fácil compreender. Nós estamos na Semana Santa, né? Chamado Semana Santa, hoje Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscitou. Para muitos, Jesus ressuscitou em corpo e espírito e assim subiu ao céu. Nós sabemos, a ciência nos diz que quando de fato um corpo morreu, porque nós somos espíritos imortais, quando o corpo morreu, quando já houve uma morte cerebral, não é possível que haja volta. Então, Jesus não ressuscitou em corpo e espírito, mas houve a ressurreição do espírito. Jesus ressurgiu para uma nova vida, ou seja, para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, a ressurreição do espírito é ressurgimento para uma nova vida. Ressurreição da carne era o entendimento que eles tinham na época para a reencarnação. Muitos se apegam no fato de não ter reencarnação na Bíblia. De fato, a palavra reencarnação, ela surgiu não faz muito tempo e foi utilizada muito por Kardec. Mas se falava sobre transmigração da alma, paligenesia, tudo para falar sobre a volta do espírito ao novo corpo. Então, se eu não conhecer a doutrina espírita, eu não vou entender o que é ressurreição. Eu não vou entender, por exemplo, quantos fenômenos que existem ali na Bíblia. Por exemplo, a mediunidade. Os profetas eram médiuns. O dia de Pentecostes, quando os apóstolos falaram em línguas diferentes da que eles tinham costume, nós chamamos de xenoglossia. Se nós não conhecermos o Espiritismo, nós não vamos saber que aquilo lá foi uma questão mediúnica, né? Como também, quando Paulo de Tarso encontra-se com Jesus às portas de Damasco, quando ele vê Jesus, na verdade, é a mediunidade, é a clarividência. Assim como Maria de Magdala, quando ela encontra com Jesus, ela vai buscar o seu corpo, que disseram haver sumido, e depois ela encontra com Jesus, e ela tenta tocar Jesus, e Jesus diz, não me toques, ainda não subi ao Pai. Como que ela vê Jesus? Através da sua mediunidade. Então, através do conhecimento da doutrina espírita, nós vamos ali identificar muitos dos ensinamentos do espiritismo. Porque a fenomenologia, ela sempre existiu.
né? A reencarnação é algo natural, né? É uma lei natural. Então, através do Espiritismo, nós podemos compreender essas coisas. Então, é necessário nós contextualizarmos. Nós não podemos pegar os evangelhos, buscar ali ao pé da letra, a interpretação ao pé da letra. Nós precisamos buscar o espírito da letra. Então, às vezes, como eu disse, uma palavra naquele tempo tem um sentido totalmente diferente hoje. Vejamos, por exemplo, deserto. Deserto pode dizer muitas coisas, por isso que eu digo que é preciso contextualizar, porque deserto pode ser um momento de reflexão, deserto pode ser um momento de sofrimento, de aflição, ou mesmo pode ser uma aridez de sentimento. Como é que estão os nossos corações hoje? Eu trouxe aqui uma passagem de Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 17, quando Paulo diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pela pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Então vejam, meus irmãos, que Paulo fala aqui que ele foi separado desde o ventre materno. Então nós entendemos que Paulo, ele recebeu essa incumbência de trabalhar com Jesus e por Jesus desde muito antes até de reencarnar. Então ele veio para poder auxiliar o mestre. E nós sabemos que Paulo foi importante para consolidar o cristianismo. Mas quando ele diz que partiu imediatamente para a Arábia, ou seja, para o deserto, para quê? Para refletir. Então nós podemos entender que esse momento de Paulo, momento de deserto, era para refletir sobre a missão que ele iria ter. A missão de trabalhar com Jesus e trabalhar por Jesus. Então nós sabemos que lá os evangelhos, eles têm uma forma literária, né, enigmática a ser decifrada. Existem metáforas, existem alegorias ali. Um exemplo de uma metáfora que Jesus utilizou, que a metáfora é uma figura de linguagem, né, e que tem um duplo sentido. Por exemplo, quando Jesus diz assim: seguem-me e deixe os mortos enterrar os seus mortos. Como um morto pode enterrar outro morto? Então, isso é uma metáfora, né? É duplo sentido. Então, nós precisamos ali buscar, né, entender o que de fato Jesus quis dizer com isso. E Jesus, o nosso grande mestre, o grande pedagogo, aquele que veio nos auxiliar para que pudéssemos construir o reino de Deus em nossos corações. E eu falo que para construir esse reino de Deus, os tijolinhos são as nossas virtudes. Então, através das virtudes, nós vamos pouco a pouco construindo o reino de Deus em nossos corações. Então, Jesus, ele veio despertar as nossas consciências. Ele veio mostrar uma nova realidade, uma vida a qual nós devemos, de fato, seguir, né? Que ele é o nosso modelo e nosso guia. E nós dizemos que Jesus, ele ensinou de duas maneiras. Jesus ensinou através dos gestos e através das palavras. Nós sabemos que o comportamento de Jesus, os gestos de Jesus, estão lá nos evangelhos. Como era que Jesus se comportava? Como que era a atitude do nosso mestre? Nós vamos ver, por exemplo, que para Jesus não tinha diferença. Todos eram iguais. Podia ser rico, pobre, podia ser um doutor da lei, podia ser uma pessoa ignorante, podia ser ali um escravo, como poderia ser uma prostituta, como poderia ser ali um criminoso. Para Jesus, não tinha diferenças. E, inclusive, a mulher, ele tratava de igual para igual. Quem não viu a passagem de Jesus ali quando ele conversa com a mulher samaritana no poço? Imagina Jesus, um mestre, conversando com uma mulher ainda mais samaritana, porque Jesus ele não teve escola, mas ele não precisava de escola. Jesus não veio para aprender, Jesus veio ensinar. Tanto que eles ficavam admirados da sabedoria deste homem,
Como podia saber dessas coisas? Por quê? Porque Jesus, ele já trouxe todo esse conhecimento com ele. Então, quando ele, e esse título de Rabi, foi dado justamente porque Jesus era um ser especial. E quando ele conversa com a mulher samaritana no poço, ela mesmo se admira de um mestre estar conversando com ela, porque além de mulher, ela era samaritana. E os samaritanos não eram bem vistos pelos judeus, havia uma rixa entre eles. Não é? Então, os samaritanos, os judeus não gostavam dos samaritanos, mas Jesus não perdia a oportunidade para ensinar em qualquer situação. Quem não lembra da parábola do bom samaritano? Quando um homem foi assaltado e ficou ali caído à beira da estrada, sangrando. Quando passa um sacerdote, nada faz. Quando passa um levita, nada faz. Aí passa um samaritano, que pega aquele homem, cuida de suas feridas, coloca em seu cavalo e leva a uma estalagem para que ele pudesse ser cuidado ali, cuidado das suas feridas, e deixou até um dinheiro para que o dono da estalagem cuidasse daquele homem. E Jesus perguntou: quem é o mais próximo daquele homem que estava caído à beira da estrada? E eles responderam: o samaritano. Então, o sacerdote que tinha todo o conhecimento das leis mosaicas, nada fez. O levita, que também tinha conhecimento das leis, nada fez. Mas o samaritano, que não era bem visto pelos judeus, foi esse que de fato ajudou aquele irmão. Então nós dizemos que os gestos de Jesus são gestos de fato libertadores, gestos de ajuda, gestos de salvação, de amor, de perdão, de compaixão. Jesus, ele agia exatamente como ele pregava. Muito diferente de nós hoje em dia. Né? Não importa a religião que nós possamos proferir, pode ser da Igreja Católica, Evangélica ou Espírita. Quando subimos no púlpito para poder falar, nós precisamos pelo menos estar buscando um melhoramento moral, porque senão a nossa palavra não tem força, ela perde a força. Porque nós sabemos que o médium, né, a mediunidade é inerente, mas a sua mediunidade vai melhorando cada vez mais de acordo com a conquista, né, das virtudes, né, da elevação moral, porque somos possuidores de magnetismo, e a qualidade do nosso magnetismo vai melhorando de acordo com o melhoramento de cada um de nós. Então, o palestrante, para que a sua palavra possa tocar o coração das pessoas, ele precisa ao menos buscar se melhorar a cada dia. Como diz lá no Evangelho, né? Conhece-se o verdadeiro cristão pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Não existe santo, porque se fôssemos santos, não estaríamos no mundo de provas e expiações. Mas temos que ficar vigilantes quanto às nossas atitudes, buscando sempre nos melhorar para que nós possamos passar essa mensagem e, de fato, essa mensagem chegar ao coração das pessoas. Por isso que Paulo de Tarso diz na primeira carta aos Coríntios, né, do capítulo 13, do versículo de 1 a 13, quando ele diz: e ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. Então não importa eu ter todo o conhecimento do mundo, não importa eu falar bonito, ter o dom da oratória, mas se eu não tiver um comportamento cristão, se eu não tiver um comportamento de amor e caridade para com o meu próximo, a minha palavra vai ser como um sino que tine, vai fazer barulho e não vai chegar ao objetivo. Então nós precisamos, de fato, buscar essa compreensão de Jesus, embora houve muitas deturpações dos ensinamentos do mestre, porque o mestre nada escreveu, né? Escreveram os evangelistas, escreveram Marcos, Mateus, Lucas e João. Nós sabemos que, inclusive, Mateus e João foram os únicos evangelistas que, de fato, conheceram Jesus. Os outros precisaram conhecer pessoas que conviveram com o mestre para poder escrever o Evangelho. Mas Leon Denis, ele tem uma frase que eu acho bastante interessante quando ele fala do Evangelho. Ele diz assim, que ele compara o Evangelho a um vaso precioso em que, em meio a poeiras e cinza, se encontram pérolas e diamantes.
Então nós temos que garimpar ali os evangelhos para que a gente encontre essas preciosidades e as compreenda de fato, né? Que a gente compreenda e não só isso, que nós possamos vivenciá-las. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Então a proposta de Jesus é uma proposta pedagógica, e ele utilizava, portanto, da parábola como uma forma de ensinar as pessoas, né? Passar a sua mensagem. E aí ele foi questionado pelos seus discípulos por que ele falava por parábolas. E ele disse: a vós é dado conhecer as coisas dos céus, a outros por parábola, porque vendo não veem e ouvindo não entendem. O que ele quis dizer com isso? Que aquelas pessoas que estavam próximas de Jesus, que queriam beber do néctar das suas palavras, dos seus ensinamentos, ele falava de forma aberta. Mas muitos que estavam ali buscando Jesus, não buscava Jesus porque queria ali também beber do néctar dos seus ensinamentos. Uns iam por curiosidade, outros iam porque queriam que Jesus os livrassem da dor a qual eles estavam sentindo. Então, a esses ele falava por parábola, porque sendo uma história, a pessoa podia levar consigo e depois poder ali refletir e buscar o entendimento da mensagem que ele havia passado. Mas como nós viemos falar da parábola das 10 virgens, vamos lá, né, ler a parábola das 10 virgens e buscar, portanto, entendê-la. Quando diz assim: e então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nércias, ou seja, descuidadas, e as outras eram prudentes. As nércias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Mas disseram, né, as nércias, as descuidadas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas então estão apagadas. Porém as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e vós. E diante aos que vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo. As que estavam percebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Na época de Jesus, ele utilizou muito de bodas para poder passar muitos ensinamentos. Mas o que significa casamento ou bodas? É o casamento, né? É o casamento da humanidade para com Deus, é o casamento de pensamento divino. Então, as bodas na época de Jesus, ela durava mais ou menos 7 dias. 7 dias. Por quê? Porque o número 7 é um número muito significativo para os hebreus. O 7 significa abundância, perfeição, espiritualidade. Quem nunca viu aquele candelabro, né, dos judeus que se chama menorá, que parece uma árvore e tem 7 pontas, onde se coloca 7 velas, né, as velas da iluminação. O casamento normalmente começava na casa da noiva, e a festa na casa do noivo. Imagina, são 7 dias de festança. Quando ele diz, o reino de Deus será semelhante a 10 virgens, neste caso, o reino de Deus é semelhante àquelas ou às pessoas que se esforçam para chegar à perfeição, ou seja, para chegar ao reino de Deus. E a noiva, naquele tempo também, ela escolhia as amigas mais próximas, as primas, para fazer o cortejo do noivo até o casamento. Nesse caso da parábola, o noivo significa Jesus, simboliza Jesus. Queria casar com quem? Quem seria a noiva? A humanidade. Então é o casamento de Jesus com a humanidade.
E o pai do noivo, ou o pai do noivo naquele tempo, dava à família da noiva um dote. E qual seria o dote que a humanidade, sendo a noiva, receberia? O Evangelho. Então, Jesus casa-se com a humanidade para que houvesse um casamento de pensamento com Deus, um pensamento divino, onde nós receberíamos o Evangelho. E Jesus passa, portanto, a meia-noite, ou o noivo passa a meia-noite, que é no auge da escuridão. Eu disse a vocês que precisamos buscar interpretar o Evangelho e saber de algumas palavras que naquele tempo, né, tem um sentido, hoje tem outro sentido. A questão de virgem, nós vamos ver que lá em aramaico, virgem, se a palavra for halma, quer dizer jovem. Se nós encontrarmos virgem no sentido de imaculada, de casta, a palavra é halma betula. Virgem não tem a ver com, nas parábolas ou nos ensinamentos de Jesus, não tem a ver com referência ao corpo, mas com a pureza de alma, né? Espíritos incorruptíveis que se resguardam espiritualmente da corrupção do mundo. Então, o que vem a ser corrupção? Corrupção é aquela pessoa que quer levar vantagem, aquela pessoa que aceita subornos, né? E às vezes a gente acha que corrupção a gente só vê aonde? Políticos? Não. Muitas vezes atuamos desta forma também. Nós temos que ficar vigilantes, porque nós somos espíritos em processo evolutivo. E o que na verdade faz muitas vezes que tomemos atitudes erradas são, na verdade, dois grandes males da humanidade: orgulho e egoísmo. Então, quando se casa, né, quando se fala em casamento nos ensinamentos de Jesus, que é esse casamento divino da humanidade com Deus, nós casamos com aquilo que nós amamos. O que nós amamos? Aonde está o nosso verdadeiro sentimento? Quando Jesus diz: aonde estiver o seu tesouro estará o seu coração, onde está o nosso coração? O verdadeiro sentimento. Algumas pessoas têm um sentimento muito grande pelas coisas materiais, quando, na verdade, o nosso desejo central deveria ser, né, o casamento deveria ser, né, com o amor, com a fraternidade, com a caridade, com a compaixão, com o perdão, ou seja, com as coisas espirituais, com as coisas morais. Não que as coisas materiais não tenham importância. Nós sabemos que é importante, afinal nós vivemos na matéria, mas nós priorizamos as coisas materiais. E o que adianta? O que nós estamos enfrentando hoje? Essa pandemia onde todos estão em casas, muitos passarão por privações, por dificuldade, e nós não podemos deixar de falar que isso tudo que está acontecendo é uma provação. Nós não sairemos desta situação iguais. Com certeza, muitos de nós vai sair diferente, pensando diferente, porque hoje nós estamos com o nosso pensamento elevado, muitos de nós em oração, pedindo a Deus o amparo a todos nós. Sabemos que muitas coisas já mudaram, o clima já está diferente, o ar já está melhor, né? E nós sabemos que a psicosfera da Terra também já está mudando. Então, essa mudança tinha que acontecer, né? Para que toda a humanidade precisa, de fato, modificar. Nós precisamos começar a pensar diferente. E os ensinamentos de Jesus falam exatamente da necessidade de nós buscarmos as coisas espirituais. Porque, como eu disse, o que mais pega hoje é o orgulho e o egoísmo. Porque no orgulho nós vamos encontrar a posse, o materialismo, o apego, a avareza, também o prestígio, o exibicionismo, a vaidade, a afetação, a soberba, tudo isso faz parte do quê? Do nosso orgulho. Todos nós possuímos, uns mais, outros menos, mas também o egoísmo. Nós vamos ver o prazer, a sensualidade, a gula, a luxúria, a preguiça, o consumismo, o poder, né, que as pessoas buscam tanto o poder, a arrogância, a arbitrariedade, a ira, a dominação, a violência, a prepotência, tudo isso faz parte do orgulho e do egoísmo, esses dois grandes males que nós precisamos combater. Mas com o que nós deveríamos de fato nos unir, né?
onde deve estar o nosso coração? No bem, na caridade, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 5, ele diz: todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. Então nós devemos nos unir com esse bem, com a caridade. Por quê? Porque a caridade é o ato que deixamos fluir o amor. Nós precisamos conquistar essas virtudes para que a gente possa conquistar o reino de Deus. Então, quando Kardec condiciona a salvação à caridade, a salvação, na verdade, é a libertação de nós mesmos. Onde está o nosso maior inimigo? Em nós. É esse inimigo que nós temos que combater. São as mazelas que nós trazemos. É o orgulho, é o egoísmo. Então nós precisamos exercitar a humildade, a paciência, a tolerância, né? De fato, é tudo isso que nós precisamos, que são as coisas espirituais. Então isso é mais importante do que as coisas materiais. Porque a caridade, meus irmãos, quando se fala de caridade, não é caridade o ato de dar alguma coisa a alguém. Isso é muito fácil. Né? E embora nós estejamos passando por um momento difícil, que muitos dos nossos irmãos passarão necessidades, e aí entra cada um de nós, como nós vamos poder ajudar na questão material. Mas a caridade é muito mais do que só a matéria, só a questão material. Caridade é comportamento. Como eu estou agindo em relação a meu irmão? É justamente a máxima do Cristo, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fossem feito. Porque a verdadeira caridade é empatia. A verdadeira caridade é se colocar na posição do outro. Caridade é quando nós esquecemos muitas vezes de nós mesmos para ajudar um irmão. Nós tivemos grandes exemplos de caridade, continuamos a ter grandes exemplos de caridade. Irmãos que esqueceram de si para poder ajudar o próximo. Vamos ver a história de Chico Xavier. Simplicidade, humildade e amor ao próximo. Vamos ver um Bezerra de Menezes, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce. Todos esses são exemplos de caridade que agiram de fato desta forma. Joana de Ângeles, ela adverte: ninguém é tão pobre que não tenha um sorriso, um aperto de mão, um ombro amigo ou um conselho bondoso em momento propício. Nesse momento, nós não podemos dar um abraço em muitos que estão precisando, mas às vezes, quando podemos, às vezes um abraço já conforta um irmão, um sorriso já conforta um irmão. Nesse momento a qual nós estamos todos reclusos, nós precisamos ficar muito atentos a irmãos que estão sozinhos, que não têm com quem conversar. Hoje essa tecnologia maravilhosa que é a internet, que está me possibilitando falar com vocês. Então nós podemos pegar um telefone ou então pegar um computador, usar o Skype, não importa, né? Usar o aplicativo para falar com o irmão necessitado. Porque nós sabemos que às vezes uma palavra é tão importante para ajudar irmãos que às vezes estão pensando o quê? Em desistir da vida. O trabalho que o CVV faz lá, 188, quando muitos estão passando por momentos difíceis, ligam para fazer aquela catarse, botar para fora aquilo que estão sentindo. É o que cada um de nós pode fazer neste momento. Vamos conversar com os nossos irmãos, vamos conversar com amigos, para poder de alguma forma ajudar com a palavra, porque isso também é caridade. Agora, o contrário disso, utilizarmos, por exemplo, a palavra para falar mal dos outros, né? Ou também o nosso comportamento de preconceito, de intolerância. Eu fico assustada de ver nas redes sociais as pessoas ali agredindo as outras porque não pensam igual. Onde que nós estamos? Cadê o respeito? Nós temos que fazer aos outros o que gostaríamos que nos fossem feito. Então, que direito eu tenho de chegar lá porque eu não concordo com a ideia do outro, agredir o outro, ofender o outro? Não, isso é falta de caridade. Não podemos ter uma atitude desta forma.
Então, continuando a entender a parábola das 10 virgens, quando nós dissemos que Jesus chegou à meia-noite, ele chegou no auge da escuridão. Por que no auge da escuridão? Porque no tempo que Jesus chegou, ali acontecia que o sentimento das pessoas eram de raiva, de inveja, olho por olho, dente por dente, porque a primeira revelação foi Moisés. Moisés foi a primeira revelação quando ele recebe lá no Monte Sinai, o Decálogo, os 10 mandamentos. Só que ainda, quando Jesus chegou, ainda predominava muito o olho por olho, dente por dente. A vingança. Então Jesus chegou no momento de escuridão da humanidade. Só que ele, sendo a segunda revelação, ele próprio disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-la. O que ele quer dizer com isso? Que ele veio cumprir, ele veio desenvolver, ele veio dar o verdadeiro sentido e adaptar aqueles ensinamentos que Moisés recebeu ao grau de adiantamento das pessoas daquela época. E hoje, quando o Espiritismo chegou à terceira revelação, disse outras coisas, porque já estávamos preparados. Então, em cada momento da humanidade, há um nível evolutivo das pessoas. Então, lá na frente, haverão outras informações, porque estaremos preparados para isso. Então, Jesus veio adaptar aqueles ensinamentos para que as pessoas pudessem, de fato, entender. E com o tempo, ocorrerá mudanças significativas, como já está começando a ocorrer. Porque lá na Gênesis, do capítulo 18, os tempos são chegados, Kardec diz que há 100 anos, da época de Kardec, há 100 anos já havia começado a transformação da Terra. E a Gênesis foi escrita há 150 anos atrás. Então, há 250 anos já está havendo essa transformação da Terra. E talvez estejamos no pico dela. Então, a mudança já começou a acontecer. Então, vai haver o expurgo de espíritos imperfeitos para aqui na Terra tornar-se a morada de espíritos de boa vontade, implantando na Terra uma nova civilização baseada no quê? No amor, na fraternidade universal. E a fraternidade será a única religião que haverá. Porque quando Jesus veio até nós, ele não veio aqui dizer sede espírita, sede católico ou sede evangélico. Jesus veio ensinar o amor. É o amor que Jesus veio ensinar. É a fraternidade, é a irmandade, é o respeito que temos que ter um pelos outros. E essa será a religião do futuro, a fraternidade. E quando ele fala das 5 virgens prudentes e 5 nércias, as prudentes, que são aquelas cautelosas, aquelas cuidadosas, seriam, trazendo para os nossos dias, todos aqueles que compreendem a importância da vivência na moral, acendendo a luz do amor através do combustível da fé raciocinada com obras, porque a fé sem obra é morta, já dizia o apóstolo Pedro. Agora, aquelas nércias, trazendo também para o dia de hoje, aquelas que são sem juízos, que muitos de nós não conseguem, na verdade, não conseguem ser prudente. São aquelas pessoas que ficam indiferentes à dor alheia. Não está nem aí com o que acontece com os outros. Abre mão dos valores morais justamente pelo quê? Pelos valores materiais. Não conseguem sustentar a lâmpada, a chama, a luz interior. E é isso, nós temos que iluminar cada um de nós. Nós temos que buscar essa iluminação interior. E o azeite para poder acender a lâmpada, ou seja, a luz espiritual, o combustível é o conhecimento sustentado pela fé raciocinada. Não é aquela fé cega que tudo crê, mas é a fé que você busca a compreensão. E através deste conhecimento e da fé raciocinada, buscar a educação como transformação, que é a conquista da moral e das virtudes. Então, quando houve a recusa das virgens prudentes que não poderiam dar às nércias o azeite, é porque ninguém consegue transferir virtudes.
Ninguém consegue. Por quê? Porque o progresso é individual. Assim como ninguém consegue me transferir virtudes e eu não consigo transferir virtude aos outros, ninguém consegue tirar de mim as mazelas, não é? Eu também não consigo tirar as mazelas dos outros. Então, o progresso é individual. Cada um tem que andar com as próprias pernas. Ninguém evolui sozinho, mas ninguém evolui sem o outro. Por quê? Porque a sociedade é um ser coletivo. Eu aprendo com os nossos irmãos e muitos dos nossos irmãos podem aprender comigo. Por quê? Porque o exemplo é fundamental para que as pessoas possam aprender, até muito mais até que a palavra. O exemplo, por quê? Porque o bom exemplo, o bem, ele contagia. Então é isso que cada um de nós tem que fazer. E Kardec, lá na Gênese, aliás, em Obras Póstumas, ele diz, é pela educação mais do que pela instrução que a humanidade evoluirá. Então, a instrução deve ser a ferramenta de educação do espírito. Então, quando aquelas virgens nércias que esqueceram o azeite, depois que conseguem o azeite, voltam e batem na porta e diz: Senhor, Senhor, são aquelas pessoas que se revestem de uma fé fictícia, ou só pensam em Deus em momentos de aflição. Mas nós precisamos ter a nossa fé raciocinada. E a fé deve ser aquela que traz a resignação, a compreensão da dor. Porque a dor, ela é inevitável, mas cada um vai sofrer à sua maneira. Porque quando se tem fé, quando se tem esperança, você se sente forte para enfrentar qualquer obstáculo nas nossas vidas. Mas precisamos ter a fé, principalmente a fé raciocinada e a fé com obras, porque a fé sem obra é morta. Nós precisamos agir, ter atitude do bem para com o nosso irmão. E Paulo diz, entre fé, esperança e caridade, qual que é a mais importante? A caridade. Por que a caridade é a mais importante? Porque a caridade é o ato que deixamos fluir o amor. Só se chega ao verdadeiro amor quando se tem o desejo profundo de ajudar o irmão, de querer, né, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. O que eu quero para mim, eu devo fazer para o meu irmão. Então, a importância da fé, nos diz Kardec, a fé é encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, que é a compreensão, como que se dá aquilo através do conhecimento. Então, o conhecimento vai fortalecer a nossa fé. E Jesus é o caminho que ilumina, é a verdade que esclarece, dando-nos a condição para que nós nos salvemos. Jesus, ele não é salvador no sentido de tirar de nós, de nos tirar do perigo ou tirar as nossas mazelas. Jesus veio nos dar condições para que nós nos salvássemos. Por isso, nós precisamos, para compreender Jesus, nós precisamos conhecer o Espiritismo, para acender a luz da fé da razão, a fé da compreensão, e o Espiritismo nos dá esta compreensão. Então, só a prudência, ou seja, a fé raciocinada e a fé com obra, nos guiará no caminho da vida, da verdade, onde conseguiremos a nossa redenção espiritual e a nossa iluminação, a chegarmos à nossa plenitude. Mas quando se fala em casamento, né, que nós estamos falando de bodas, em João, capítulo 3, versículo 28 e 31, João fala exatamente do que João Batista falava acerca do casamento de Jesus com a humanidade. Olha que coisa linda o que está lá em João, capítulo 8, versículo 28 e 31, quando diz assim: Vocês mesmos são testemunha do que eu disse. João Batista dizendo: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Então, João Batista veio antes para preparar o espaço para que Jesus aqui pudesse estar. Então, ele foi antecessor de Jesus para preparar o caminho para Jesus. E ele continua: a noiva pertence ao noivo. Quem que é a noiva? A humanidade. O noivo, Jesus. Então, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Então, João Batista fala que ele, como amigo do noivo, ele veio prestar o quê? Um serviço a Jesus. E ele continua: é necessário que ele cresça e eu diminua.
Porque Jesus é o espírito de maior envergadura que passou aqui na Terra. E ele completa: aquele que vem do alto está acima de todos. Jesus está acima de todos, aquele que vem do alto. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Então, João Batista é da terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. E Jesus está acima de todos. Então, meus irmãos, para que a gente possa aqui terminar aquilo a qual viemos falar sobre a parábola das 10 virgens, vamos fazer uma síntese daquilo que nós falamos na noite de hoje. Então, a síntese que fazemos é o seguinte: teremos que caminhar de encontro com Jesus. O que é caminhar de encontro com Jesus? É caminhar de encontro com os seus ensinamentos. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Caminho esse que ele já percorreu. Porque Jesus foi criado como nós, simples e ignorante. E hoje já faz parte da ordem crística. Então ele veio mostrar o caminho que nós devemos seguir. Porque ele conhece esse caminho. A verdade que ele traz do Pai, que ele nos traz. A vida, porque primeiro ele nos mostra que somos espíritos imortais, porque ele sobreviveu à morte do madeiro. Mas também a vida, porque todo aquele que vive Jesus tem as suas vidas modificadas, tem fé, tem esperança, enfrenta qualquer adversidade. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Por que ninguém vai ao Pai senão por Jesus? Será que só aquele que crê em Jesus é que vai chegar ao Pai? Não. Como ficariam os nossos irmãos muçulmanos, os hinduístas, os budistas? Só chega ao Pai aquele que viver o amor. Jesus é a personificação do amor. Então, mesmo não sendo cristão, todo aquele que vivenciar o amor, de alguma forma, estará sendo cristão. Lembrando que cristianismo não é religião. Cristianismo é modo de vida. Então, todo aquele que vivenciar o amor, de alguma forma, estará sendo cristão. E nós precisamos iluminar as nossas almas através do esforço que cada um de nós tem que fazer. Nós temos que ser as virgens prudentes, nos esforçar para iluminar o quê? As nossas almas, nos iluminar, que é esse progresso individual. Cada um tem que andar com as próprias pernas. Agora, aquelas virgens imprudentes são todos aqueles que voltam através da reencarnação, porque as virgens não saíram em busca do óleo para acender as suas lamparinas e depois voltaram. Então, são muitos de nós vamos e voltamos através da reencarnação para que a gente possa continuar em busca dessa iluminação, através da vivência na matéria, através do convívio com outras pessoas que nos são muito difíceis às vezes, porque eu disse, a sociedade é um ser coletivo e nós precisamos uns dos outros. Eu preciso conviver com aquele que me é difícil, porque é com esse que eu vou aprender, e é com esse que eu vou aparar as arestas, é com esse que eu vou desenvolver os meus sentimentos. Então, eu preciso voltar quantas vezes for necessário para continuar aprendendo. Então, se queremos mudar a nossa condição de dor e sofrimento, nós temos que fazer as boas obras. Nós temos que conquistar as virtudes, porque somente assim conquistaremos a nossa iluminação espiritual. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos de Jesus, que possamos não só saber, não só conhecer, mas colocar em prática. Eu agradeço a todos que me acompanharam neste canal, aqui através da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, e nós rogamos ao Pai que nos abençoe a todos, que nos fortaleça, que possamos encontrar essa força necessária, principalmente nesse momento a qual estamos todos passando, né? E tem esse inimigo oculto que ninguém consegue ver, mas ele está aí. Essa pandemia, estamos todos unidos em pensamentos e em coração. Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe e que cada um de nós possa aqui ter a certeza que não estamos sozinhos. Estamos muito bem acompanhados pelos nossos amigos espirituais. Que Jesus ampare a todos nós. Boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.